Bora falar de Palmeiras e Sport amanhã às 19 horas no Allianz Parque, com as possíveis escalações, quais os problemas dos dois times e como muito provavelmente vão jogar. Então vem comigo, eu sou Dinei Siqueira, esse é o canal Pacto Alviverde, um canal para falar de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída, como deve ser. Bora lá, vamos lá falar de Palmeiras, ó. Amanhã às 19 horas no Allianz Parque a gente tem um confronto entre Palmeiras e Sport, né? O Sport, que na tabela de classificação é o último colocado, tá? E o Palmeiras, que na tabela de classificação é o terceiro colocado, com o Cruzeiro assumindo a vice-liderança, né? No jogo de ontem, se não me engano. Bom, vamos falar um pouquinho do Sport. O Sport ele tem 18 jogos, né? Com uma vitória apenas no campeonato. O Sport só ganhou um jogo no campeonato, tá? E tem 10 derrotas e 7 empates. Então é um time que perde muito mais do que empata, inclusive, né? E ganhar só uma só. Ele é o lanterna da competição, tá? Ainda assim, amanhã seria um jogo de bater em bêbado, né? Palmeiras ir lá golear. Não. O time do Sport, todos os times no Brasileirão, lógico, nós temos times mais fracos e mais fortes, mas todos os times no Brasileirão têm seu mérito, né? Tem o seu crédito ali, tem a sua dificuldade. O Sport não é diferente, tá? O Sport vai vir jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque mais fechado. Acredito eu que o Sport, até porque o Sport sabe que não tem como enfrentar de igual para igual o Palmeiras. Então, muito provavelmente, vai para cima vai fazer um jogo fechado para poder explorar um contra-ataque, uma bola, né? Qualquer coisa assim mais aleatória ao longo do jogo, tá? E aí, o Sport deve vir com a seguinte formação, tá? O Vasconcelos no gol, com o Alexandre, Thierry, Menezes e Kevson na linha de zaga, né? Zé Lucas e Rivera. Zé Lucas e Rivera fazendo ali a volância, né? O Lucas Lima no meio, fazendo a armação das jogadas, com o Mateuzinho e Lucas Pereira, um em cada lado ali do meio de campo. E isolado o Pablo. Sim, aquele Pablo que jogou no Atlético Paranaense, tá? Então, e no São Paulo. Então, esse é o time base do Sport, né? O Sport que tem o Daniel Paulista como técnico, né? No Sport, a gente tem contundidos e suspensos, né? O Derek Lacerda, suspenso, o Igor Carius fora, Sérgio Oliveira fora e o Diogo Hereda fora, os três no departamento médico, tá? Então, basicamente o Sport deve ir com essa formação. Cara, ponto positivo do Sport que a gente tem que ter uma atenção grande. Lucas Lima. Lucas Lima é o armador do Sport, tá? E aí, né? Mas pô, o Lucas Lima não fez nada no Palmeiras. Não, nem tá fazendo muita coisa também no Sport, mas ele é o cérebro desse time, então ele tem lampejos, mesmo o Sport estando na última colocação, o Lucas Lima tem tido lampejos de bons jogos, maus jogos, em um jogo ele desaparece, no outro ele vai e arrebenta, né? Foi suficiente pro Sport ganhar? Ganhou um jogo. Não, mas tem a velha lei do ex, então vamos ficar atento, né? Não dá para vacilar com o Lucas Lima, né? Infelizmente, essa lei do ex com a gente, meu Deus. Bom, Palmeiras e Sport que se enfrentaram pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro nesse ano, né? E o Verdão ganhou por 2-1 lá na Ilha do Retiro, né? Com gols do Piquerez e do Flaco Lopes, né? Foi um jogo bem apertado, né? Foi um jogo bem disputado ali e o Palmeiras não vinha jogando bem, mas aí a gente teve um pênalti, o Piquerez bateu e marcou, e o Flaco Lopes, na sequência, fez o segundo gol, foi 2-1, né? Isso foi muito bom, né? Bom, naquele momento foi muito bom pra gente, aquele
esse placar, né? E agora vamos para a escalação do Palmeiras. Palmeiras que deve ir a campo amanhã às 19 horas no Allianz Parque, né? Com o Everton no gol, Giai na direita, Gomes, e na dupla de zaga com o Gomes, eu acredito que vai o Murilo. Por que o Murilo e não o Fux? Os dois estão se recuperando de lesão e o Murilo vinha sendo titular até ser lesionado e o Fux assumir. Fux assumiu, jogou muito bem e talvez até esteja já brigando por uma titularidade, porque a dupla Fux e Gomes encaixou muito bem, né? Mas eu acredito que com essa impossibilidade do Mikael, que é a coisa dele não estar desempenhando tão bem, que a gente vai falar mais pra frente, que ele não está desempenhando tão bem e que o Palmeiras já vê uma possível negociação dele, uma liberação para que ele siga a carreira dele fora do Palmeiras, eu acho que o Murilo deve ganhar ritmo de jogo junto com o Fux, então eles vão fazer, o Abel deve fazer uma alternância entre Murilo, Fux, para poder recuperar os dois rapidamente, para que a gente tenha no banco de reservas um zagueiro bom, pronto para entrar. Eu apostaria no Murilo na segunda-feira, amanhã. Piquerez na esquerda, né? Jeff Té deve ir para o banco de reservas para compor elenco, não acho que tem nem oportunidade de entrar amanhã, tá? E aí no meio de campo nós vamos ter lá, de primeiro volante, Emiliano Martinez, porque, né, nosso Aníbal Moreno está suspenso pelo 3º cartão amarelo, então ele não joga, não pode jogar amanhã. Emiliano Martinez na cabeça de área para fazer o primeiro volante, e segundo volante vamos de Lucas Evangelista, né? Função que provavelmente será, num futuro próximo, do Andréas Pereira. Então Lucas Evangelista e Emiliano Martinez. E aí no meio eu aposto Maurício e Felipe Anderson na armação das jogadas e se revezando nas pontas, tá? Com Flaco Lopes e Vitor Roque na dupla de ataque, tá? Então, nosso técnico Abel Ferreira deve ir com essa formação amanhã às 19 horas no Allianz. Como eu disse, o Aníbal Moreno está suspenso, 3º cartão amarelo. No departamento médico, Rafael Veiga, que ainda está passando por tratamento por conta de dores no pubis, tá? Não sei se será relacionado, ainda não temos essa informação. Provavelmente os treinos de hoje, o Palmeiras treina hoje domingo, os treinos de hoje devem determinar se o Rafael Veiga será relacionado ou não para o jogo de amanhã. Paulinho fora no departamento médico, Paulinho já iniciou a transição, hein? Paulinho já está executando movimentos no campo, fortalecimento e movimentos no campo. A gente ainda está um pouco longe do retorno dele, sim, mas já está passos à frente do que deveria estar. Então, muito bom. Paulinho é jovem, né? Recuperação fantástica. Bruno Rodrigues, que ainda neste jogo, o Bruno Rodrigues está se recuperando, está ganhando ritmo de jogo, e o Palmeiras está tendo muito cuidado com o Bruno Rodrigues. Eu até achava que ele tivesse jogado contra o Universitário, mas ainda não tinha condições, e para esse jogo talvez ele ainda não faça parte, não seja relacionado, tá? Mas ele deve ser relacionado aí para os próximos jogos já, né? E o Vitor Figueiredo, que passou por cirurgia e está se recuperando, também está no departamento médico, tá? Então, essa é a perspectiva de escalação dos dois times. Eu acredito que o Sport vai jogar extremamente fechado lá atrás, retrancado, com o Lucas Lima tentando dar uma espirrada de bola ali pro Pablo e tentando resolver. Foi assim no primeiro jogo lá na Ilha do Retiro. No Allianz, então, acho que vai ser isso, né? Vai tentar explorar aquela famosa uma bola, né? O Daniel Paulista vai retrancar e vai fazer isso com o time dele. E o Palmeiras vai ter que mostrar jogo, o Palmeiras vai ter que trabalhar muito essa criação das jogadas, vai ter que trabalhar muito essa coisa de armar o jogo, criar o jogo, desenvolver o jogo e municiar, alimentar Flaco Lopes e Vitor Roque. Por isso até eu acho que Flaco Lopes vai descer aqui, ó, para fazer, né, atrás do centroavante, auxiliar nessa armação de jogadas com o Felipe Anderson e o Maurício, tá? Eu aposto muito nesse meio de campo com Emiliano, Evangelista, Felipe Anderson, Maurício e Flaco Lopes recuando, tá? Eu aposto muito nisso. É isso, galera. Agora é aguardar. Amanhã de manhã eu trago mais informações já dos relacionados confirmados, né? E a gente fala um pouquinho mais sobre o que vai ser esse jogo de Palmeiras e Sport. Palmeiras que precisa ganhar do Sport
para assumir a segunda colocação e ficar perto ali, ó, no cangotinho do Flamengo, né? Porque se perder ou se um empate, um tropeço amanhã é ruim pro que está se desenhando esse segundo turno e essa reta final aí do Brasileirão, tá? É importantíssimo esses 3 pontos amanhã contra o Sport, tanto quanto são importantes demais os pontos contra o Corinthians no próximo domingo. Mas é isso. Galera, amanhã transmissão da Premier, tá? Transmissão da Premier, o jogo vai passar na Premier e no Globoplay, tá? Então é isso. Bora, galera, deixa o seu like, se inscreve no canal, vamos trocar uma ideia, deixa um comentário, vamos conversar, vamos analisar. O que você acha dessa escalação? Você acha que o Felipe Anderson consegue jogar no meio ali, fazer a distribuição de bola junto com o Maurício? Você acha que é uma boa opção? Ou você acha que não? Vamos entrar com mais um jogador atrás ali, de repente o Alan fechando esse meio, ou o Alan na ponta, ou o Sousa que, né, ficou fora dos últimos jogos por cansaço físico, ou o Sousa aberto na esquerda ali para tentar trabalhar como um ponto e a gente vir com 3 zagueiros. Me diz aí o que você acha dessas possibilidades e variações táticas, beleza? Tô aguardando aí. Valeu, galera, um abraço, tamo junto, avante palestra!